Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 16. Nós estamos numa série de mensagens, que tem o título de Vida Profundamente Formada, ou seja, é um desafio para nós sairmos da superficialidade, para nós conseguirmos imergir na palavra, naquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que semana passada já foi bênção e o Senhor vai continuar falando em nossos corações. Amém? João 3, 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa manhã, que o Senhor possa falar em cada coração a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre um tema que é olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre olhar as pessoas com o olhar de Cristo. A gente vive num mundo extremamente dividido, sim ou não? A gente vive num mundo polarizado. E essa polarização, ela afasta as pessoas. A gente pode citar diversas fontes para essa divisão entre as pessoas, A gente pode falar, por exemplo, do racismo. Graças a Deus, aqui a gente não vejo esse problema no nosso meio, na nossa comunidade. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe em determinados locais, regiões, momentos da história, países, cidades, onde pessoas eram divididas simplesmente pela cor da sua pele. Isso acontece e continua acontecendo, infelizmente, em muitos lugares e muitos países, e também no nosso país. Se a gente tiver um olhar mais profundo sobre esse tema, a gente vê que o racismo existe, por exemplo, quando a gente vê o número de pessoas negras nas universidades, e você vê que é menor. Isso é uma forma de racismo, menos oportunidades, entre outras questões. Mas o que me chama a atenção aqui é que por um momento e por situações, pessoas elas são divididas e são estimuladas a serem inimigas, porque são diferentes. Da mesma forma, até em coisas banais, existe uma divisão e uma violência, por exemplo, no futebol, Sei que tem alguns irmãos aí que gostam de torcer por um time por outro. Não vamos entrar nesse mérito, não. De meu pai dizia que a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer quando chegava na igreja era deixar de ser corintiano, Os irmãos lembram que o pastor sempre falava isso aí. Mas isso é brincadeira, irmãos? A gente não pode idolatrar nada, A gente não pode ser fanático, mas não tem problema você gostar e assistir um time, desde que isso não seja a sua prioridade. Mas infelizmente existe uma divisão entre as pessoas, Por exemplo, hoje vai ter um jogo, Corinthians e Palmeiras, aqui perto da gente, Itaquera. E hoje iria ter um jogo no estádio do Morumbi, que era São Paulo e Curitiba. O jogo do São Paulo teve que ser cancelado, adiado. Por quê? Porque se os torcedores do Corinthians e do Palmeiras encontrarem na rua um torcedor do São Paulo, vai dar briga. E vai ter violência, e vai ter morte. No jogo aqui em Itaquera só vai ter uma torcida, só a torcida do Corinthians. Por quê? Porque as pessoas estão tão divididas. O mundo está tão
dividido, está tão violento, ele está tão longe de Deus, que se as pessoas que torcem por um time diferente se encontrar num metrô, tem briga, tem violência, e a gente sabe que tem acontecido até muitas mortes. Recentemente uma menina morreu ali na região, né, de Perdizes, onde é o estádio do Palmeiras. Por quê? Porque torcedores estavam brigando de times diferentes. É uma forma de preconceito e de divisão, né? O meu time é melhor, a minha cor é melhor, então eu sou melhor do que você. Uma outra questão que a gente pode apontar também, onde existe a violência e a divisão, é a própria religião. Por exemplo, vou longe aqui. A gente vê uma guerra acontecendo há muitos anos, dos judeus com os palestinos. E essa guerra, ela tem um fundo religioso. A gente sabe que um era descendente de Sara e outro era descendente de Agar. E eles brigam com armas até hoje. Existem lugares do mundo, se você não for da religião que as pessoas que lideram aquele país ordenam, você vai morrer, porque você não pode ser diferente de mim. Existe no nosso país, por exemplo, fortemente uma intolerância religiosa, né? Isso acontece muito em várias religiões, em estágios diferentes, né? A gente podia dizer que, por um período, as religiões mais afetadas eram as religiões de afrodescendência, né? As pessoas tinham maior preconceito, as pessoas eram perseguidas e hostilizadas. Isso hoje é geral, porque você não pode ser diferente de mim, porque eu vou te perseguir, eu vou contra, né? Hoje a nossa religião, que era sempre uma religião assim, benquista, né? As pessoas hoje, se você entrar numa rede social, num Twitter da vida, você vai ser hostilizado, porque você pensa diferente. Então, em muitos lugares, você, por sua fé, eu sou cristão, eu vou na igreja, a pessoa vai falar para você: você está perdendo seu tempo, você é burro, você é ignorante, o que você está fazendo na sua vida? Nossa, você está sendo enganado, aqui que decepção, uma pessoa tão inteligente como você, indo para a igreja. Só falta a pessoa falar assim: Deus me livre, né? Deus me livre de você, você é uma pessoa que vai para a igreja, toda religiosa. Outro dia eu falei aqui, eu vi uma postagem de alguém na rede social, e aí tinha um comentário lá bloqueado, né, no Instagram, assim, comentário ofensivo. Aí você sabe que você pode clicar para ver o ofensivo, e às vezes a gente é curioso, né? Ou só eu que sou curioso? Aí você vai lá, deixa eu ver o que bloquearam aqui. Sabe qual que era o bloqueio? Deus te abençoe. Isso é verdade. Deus te abençoe. Extremamente violento e ofensivo. Mas, muitas vezes, nós somos, como cristãos, pessoas também que têm intolerância religiosa. A gente se acha melhor do que o ateu, a gente se acha melhor do que a pessoa que é espírita, do que a pessoa que é católica, do que a pessoa que é do candomblé. E será que Deus quer que a gente seja assim? Será que Deus escolheu um povo e Ele quer só que essa pequena parte, né? Tem uma religião que diz que é só 144 mil, né? Que é pouca gente, né? Dentro de todos os milhões, bilhões de pessoas. E muitas vezes, queridos, a gente vive dividido. Esse é um olhar dividido. Muitas pessoas se dividem pela sua classe social. Conhece pessoa que não anda com pessoa que tem menos dinheiro do que ela? E aí a gente vive na era dos coaches, né? Agora está até menos, mas vocês sabem o que é um coach, né? É um treinador de vida. Sabe o que eles falam? Águia tem que andar com águia. Tá andando com alguém perto de você, essa pessoa não é alguém que voa, não anda com ela. Já ouviram isso? O que isso vai gerar nas pessoas? Divisão. Não vou andar com você porque você não ganha o mesmo dinheiro do que eu, porque você não tem a mesma inteligência, não cursa a mesma faculdade do que eu. A classe social, né, não é de hoje, é uma coisa que
divide as pessoas, né? E a gente às vezes é pobre e tem raiva do rico porque o rico tem dinheiro, a gente não tem. A gente vai, aquela pessoa, não sei o quê. E às vezes o rico tem raiva do pobre, que acha que o pobre não se esforçou, acha que o pobre é um potencial ladrão para a sua riqueza, é alguém que incomoda, né? O Maquiavel, né, ele falava sobre um conceito de fortuna e de sorte. Ele acreditava que as pessoas, por exemplo, que não tinham uma ascensão social, eram pessoas que não mereciam, eram pessoas que não se esforçavam. E a gente sabe que não é isso. Tantas pessoas têm tantas oportunidades, tantas pessoas não têm nenhuma oportunidade e são vencedoras, né? Mas a questão, queridos, o que eu quero trazer nesse começo dessa mensagem é que a gente vive num mundo dividido, né? E por último, a cereja do bolo aqui dessa introdução é a política, né? Quantas pessoas perderam relações, amigos, familiares, porque eu sou de um partido, eu sou de outro, eu voto em um, eu voto no outro. E as pessoas estão dispostas, muitas, a matar e morrer, a mentir e enganar, a prejudicar só para estar no poder. Se você vota no outro, você não presta, você é um acéfalo, você é um burro. Quem aqui já foi chamado de burro porque votou num candidato ou em outro? Não é? E a gente vai sendo contaminado por essa polarização, a gente começa a ser pessoas preconceituosas, começa a ser pessoas que a Bíblia não nos ensina a sermos dessa forma. Eu li aqui o texto, queridos, de João 3,16, e diz assim: porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Esse texto está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nasceu em tal país, né? Tem um preconceito também da xenofobia, já ouviu falar disso? O que é isso? É o preconceito contra pessoas de outros países, né? A gente não tem isso não. Aí muitas vezes a gente vê um boliviano, né? A gente já olha diferente. Vê um estrangeiro. Tem gente que fala assim: essas pessoas estão vindo tirar o nosso emprego. Existe uma crise humanitária na Europa e muitos cidadãos europeus, eles têm esse pensamento, né? A gente talvez não tenha porque a gente não enfrenta diretamente nessa região esse desconforto. Mas será que isso é certo? Só quem nasce no meu país é bom. Tá certo que no Brasil às vezes a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente pensa assim: não, só do outro que é bom. Não, o Brasil não presta, a gente tem um preconceito até interno, né? O Brasil Brasil só tem ladrão, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas também é um preconceito. Mas a Bíblia não fala isso. Só aquele que nascer no tal país, só aquele que tiver uma condição A, só aquele que tiver a cor da pele X, só aquele que tiver... Não é. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não nos divide. Mas o que a Bíblia faz? A Bíblia inclui todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe qual é o problema? Porque Jesus, ele ama as pessoas. Jesus amou todas as pessoas. E muitas vezes nós não estamos amando todas as pessoas. Muitas vezes nós estamos com um olhar preconceituoso. A gente só quer pessoas parecidas com a gente só quer pessoas que façam parte de algo que a gente faz parte também. Mas não foi para isso que Jesus veio. Não é para isso que a igreja existe, amém? Jesus morreu por todas as pessoas e Jesus ama todas as pessoas. E o intuito do coração de Deus é que nós possamos olhar as pessoas como Deus vê, que nós possamos olhar as pessoas como Jesus enxerga. Pessoas que são criação dele, não importa onde nasceu, não importa o que tem. Hoje na sociedade, como que funciona? Você não é quem você é, você não vale pelo que você faz, você vale pelo que você tem. Eu não tenho nada, mas eu sou famoso. Então, tem gente que é famosa e é importante porque é famosa, mas ela é só famosa, ela não é nem famosa porque ela fez alguma coisa, ela é só famosa.
Olha que aberração, a pessoa vai numa rede social, a pessoa vai num reality show, ficou famosa. O que ela é? Famosa, mas o que ela faz? Nada, ela só é famosa. Mas porque ela é famosa, porque ela tem dinheiro, ela é importante para a sociedade. As pessoas ouvem o que ela tem a dizer, as pessoas são influenciadas, né? A gente vive numa era digital e tem o quê? Influenciador digital. A pessoa vai lá, posta uma roupa, as pessoas usam a roupa que ela posta, fala o que ela fala, assiste o que ela assiste. E a gente precisa não ser influenciado por essas influências, mas a gente precisa olhar as pessoas como Deus vê, como Deus as enxerga. Livre de moldes. Pessoas são criação de Deus. Deus ama todas as pessoas. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. Verso 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Outra tradução vai dizer, nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram todas as coisas novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meu irmão, olha só, a gente muitas vezes classifica as pessoas por coisas que a gente não precisa classificar, por coisas que não são falhas, que não são deslizes, mas muitas vezes a gente acha que nós somos melhores do que os outros, porque a pessoa errou, a pessoa pecou e eu não peco, eu sou o certo da história. Quem nunca pecou aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém. A gente peca, a gente erra, e sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente só enxerga o erro do outro. Tem um texto que diz assim, né? Muitas vezes a gente tem uma trave no nosso olho, a gente fica enxergando o cisco no olho do outro. Mas eu queria chamar a atenção para você, é o que faz a gente olhar as pessoas do jeito que Jesus olha, é entender que Ele pode transformar todas as pessoas, não importa quem ela foi, não importa o que ela fez, o Senhor, o Evangelho tem o poder de fazer cada um de nós uma nova criatura. E quando a gente entende que a gente é pecador, que a gente precisa da graça de Deus, que a gente precisa do amor de Deus, a gente começa também a olhar ao outro com misericórdia. Se eu não entendo que eu preciso de Deus para me lavar dos meus pecados, para me perdoar, para me libertar, para me fazer alguém novo, eu não vou ter compaixão do outro. Se eu acho que eu sou perfeito, eu não vou ter tolerância ao erro do outro. E muitas vezes a primeira mudança que Deus precisa fazer é em nós, é entender que nós somos pecadores e que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e nós somos o quê? Redimidos por Ele. Houve uma reconciliação, mas agora o que o Senhor nos dá através dessa reconciliação? Deus dá a cada um de nós também um ministério de reconciliação, ou seja, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor tem transformado a minha vida diariamente, o Senhor tem me reconciliado, Jesus tem me reconciliado com o Pai, agora é a minha missão também, reconciliar as pessoas com Deus. A gente precisa ser um farol, a gente precisa ser um caminho para as pessoas.
E quando eu tenho aquele olhar de preconceito, quando eu me fecho na minha bolha social, como é que eu vou ser alguém que vou reconciliar as pessoas a Cristo? Antigamente o pessoal era assim, né? Eu sou cristão, sou da igreja, então na minha casa, meus parentes que não são da igreja não vão nem lá em casa, porque eu não quero. Já falo logo, não vai lá porque eu estou ocupado, tenho que ir para a igreja. Não tinha muito assim. Como que a gente vai ser luz do mundo se a gente não convive com as pessoas que estão lá fora? A gente vai conviver, né? Ninguém aqui está dentro de uma bolha. Você trabalha, lá no seu trabalho tem pessoas que precisam de Jesus, precisam de Deus, precisam ser reconciliadas, e você está lá por isso. Deus quer te usar para reconciliar as pessoas, para levar as pessoas a Deus. E a gente precisa entender isso, que este é um ministério que Deus está nos dando, e Ele pode mudar a nossa vida, e se Ele está mudando a nossa vida, Ele vai mudar também a vida das pessoas que Deus colocar no nosso caminho, porque Deus, Ele pode transformar qualquer história. Deus pode transformar a sua história, Deus pode transformar a minha história. O que eu estou vivendo hoje não é permanente, Deus pode mudar a minha vida. Aquilo hoje que te prende, que te faz chorar, aquilo que parece que é impossível de acontecer, Deus pode fazer na sua vida. Ele pode fazer todas as coisas. E quando a gente crê que o Evangelho transforma, a gente não olha mais com preconceito para as pessoas, mas a gente começa a olhar com o olhar de Cristo. E eu quero dar aqui alguns exemplos, amém? Eu já estou acabando, você pode dar glória a Deus por isso? O cheiro do frango não entrou aqui na igreja ainda, hein, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar aqui de 3 situações, de como Cristo olha para as pessoas e como muitas vezes a gente olha. O primeiro que eu quero comentar com vocês é sobre Zaqueu. Lucas 19. Lucas capítulo 19 fala sobre a história de Zaqueu. Zaqueu é alguém que ficou muito famoso pela música do Regis Danese, né? Como Zaqueu. Essa música deixou Zaqueu lá em cima. Capítulo 19, verso 8, diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era um homem rico e cobrador de impostos. Zaqueu era alguém conhecidamente corrupto. Ele cobrava mais do que tinha que cobrar. Ele oprimia as pessoas, ele tornava a vida das pessoas mais difícil. Sabe aquele tipo de situação que acontece aqui também no Brasil? Só tem um comércio lá e vem um pessoal e fica extorquindo, fica pedindo mais dinheiro. Era assim, mais ou menos, na época. Zaqueu era alguém que as pessoas não queriam ter por perto. Ele com certeza era alguém odiado pelas pessoas, porque ele fazia mal para aquela região. Mas um dia Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando, e ele quis ver quem era Jesus. E ele disse que ele era baixinho, né? Ele subiu numa figueira brava, para ver Jesus. Quando ele sobe na figueira, e Jesus passa por ele e fala assim: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Irmãos, os discípulos de Jesus só tinham um comentário. Qual era o comentário? Eu ando tanto tempo com Jesus e ele nunca foi na minha casa. Agora Jesus vai na casa desse homem, publicano, pecador. Como que Jesus pode fazer isso? Por que Jesus pôde fazer isso? Porque as pessoas olhavam Zaqueu de um jeito, Jesus olhava Zaqueu de outro. As pessoas olhavam para Zaqueu e viam o quê? Ladrão, corrupto, egoísta. Jesus olhava para ele e pensava assim: eu vou transformar a vida dele, eu vou mudar a vida dele. Jesus não olhava com essa ótica. Jesus olhava para Zaqueu e via alguém justo e generoso. E o texto que nós lemos aqui, olha que interessante. Jesus entra na casa dele e Jesus não fala nada para ele.
Jesus não pregou na casa de Zaqueu, Jesus só foi lá. E Jesus não falou para ele, você vai ter que fazer isso, porque em certo momento a gente vê na Bíblia, Jesus falou, né? Teve um jovem rico, muito conhecido na Bíblia. Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? Vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus falou isso para o Zaqueu? Jesus não falou nada para Zaqueu, Jesus só entrou na vida dele, Jesus entrou na casa dele. E aí quando ele entra na casa dele, o próprio Zaqueu, de livre e espontânea vontade, transformado pela presença de Jesus na vida dele, falou, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Alguém que era o quê? Egoísta, agora virou generoso. Eu vou vender metade do que eu tenho, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, e ele tinha roubado muita gente, eu vou restituir, não só uma vez, 4 vezes mais. Imagina se Jesus olhasse para Zaqueu igual todo mundo olhava. A vida dele nunca seria transformada. E com a vida de Zaqueu transformada, muita gente foi abençoada, porque muita gente vivia ali na pobreza, e ele pegou e distribuiu muitos bens para aqueles que não tinham nada, e ainda restituiu 4 vezes mais. E é isso que a gente precisa olhar para as pessoas. Alguém que era corrupto, egoísta, se tornou alguém justo e generoso. É isso que ele pode fazer na vida das pessoas. É isso que ele pode fazer na nossa vida, transformar o nosso caráter. Segundo a palavra de Deus, um outro exemplo é do endemoniado gadareno. Ele era alguém, depois você lê aí na sua casa, Marcos 5, fala sobre essa história. O endemoniado, Jesus ele chega numa cidade de Gadara, e ali vivia um homem, que ele perturbava a ordem pública. Sabe aquela pessoa que a gente olha para ela e fala assim, Deus me livre, isso aí, tem uns por aqui, né, nessas ruas do lado aqui sempre. A Bíblia fala que ele era tão perturbado, que eles tentavam prender ele com corrente, ele se soltava. Sabe onde ele gostava de dormir? No cemitério, nem do túmulo. Irmãos, quem gosta aí? Minha mãe contava uma história, que ela brincava de esconde-esconde no cemitério, não é? Quando eu era criança. Até um dia que o menino caiu dentro do túmulo, teve que vir um bombeiro tirar ele, não foi? Depois ela conta essa história para vocês. Ele se cortava com telhas, com pedras. Era alguém que perturbava a ordem pública. Esse era o gadareno, alguém que ninguém queria ter por perto, alguém que só tornava a vida das pessoas mais difícil, alguém violento, alguém perigoso. Mas aí quando Jesus chega lá, mesmo endemoniado, ele chega e se prostra diante de Jesus. E ele começa a adorar Jesus, porque até o demônio reconhece a autoridade de Jesus. E aí Jesus vai expulsar aquele demônio daquele homem. E aí o próprio demônio fala assim, tem misericórdia de mim, não me manda para o abismo não, me manda para aqueles porcos. A cidade vivia, a economia era de muitos criadores de porcos. E ali aí os demônios foram para os porcos, e os porcos eram muitos porcos. Eles, quantos? 2.000. Isso aí, a vizinha que está aí, não tem nada. Eles caíram no penhasco e morreram. Outro dia até fiz a conta de quanto custa um porco hoje, quanto foi o prejuízo daqueles criadores de porcos, porque aqueles demônios jogou no desfiladeiro os porcos, eles morreram. Mas a questão é, ele foi restaurado. Aquele homem que era só um perturbador, alguém que causava tumulto na sociedade, ficou bom, depois que encontrou com Jesus. Só que a cidade ficou com raiva dele um pouquinho, porque antes ele só trazia problema, e quando ele foi liberto, ele ainda mandou todos os porcos morrer. Ninguém queria ele por perto, mesmo são, porque sabe quando a pessoa é são, a gente não acredita muito nela, mas antes, será que agora ele mudou mesmo?
A gente tem esse olhar. E aí, Jesus, me leva com você. Jesus, eu quero ir com você, me leva, Jesus. Jesus falou, sabe por quê para ele? Fica e prega. Aquele homem que ninguém queria, aquele homem que as pessoas olhavam para ele só como uma perturbação, a Bíblia diz que ele começou a testemunhar. Ele testemunhou numa cidade, as pessoas chamaram ele na outra, e ele foi e continuou. E a Bíblia diz, em Marcos capítulo 5, verso 2, que um conjunto de 10 cidades receberam a Jesus por causa do testemunho daquele homem. E se Jesus olhasse para ele, aquele lá é um louco que dorme no cemitério, aquele lá não tem jeito, ele não seria transformado. E tanta gente não ia ser abençoado, porque através do testemunho daquele homem, 10 cidades foram alcançadas. Você está entendendo o que Deus está falando com você, com a gente hoje? A gente não pode olhar para as pessoas com esse olhar de terra arrasada, de preconceito, de que não tem mais jeito. Olho para o rico, aquele lá é um ladrão, aquele lá não presta. Olha a história de Zaqueu, eu olho para alguém que está perdido, não, aquele lá vai morrer logo, no crime, na droga. Não, Jesus pode transformar e mudar a vida dessa pessoa, porque o ministério da reconciliação está sobre nós. Nós precisamos reconciliar, levar Jesus, que é o caminho que as pessoas vão se reconciliar com Deus. Quando as pessoas se encontram com Jesus, elas são transformadas. Um último exemplo aqui que eu quero falar é de uma mulher que ela é chamada de pecadora. A gente olha lá em Lucas 7,37, e ela quebra um vaso, né? Um vaso de alabastro, um vaso caro, ela derrama um perfume em Jesus, muito caro. E os discípulos, eles começam a questionar que era uma coisa desnecessária. Podia pegar o dinheiro do que foi gasto aí, com esse unguento precioso, e dar aos pobres. Sabe o que Jesus falou? Ela fez mais do que vocês. Marcos 14:9 fala disso. Fala assim, onde o evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada pelo que ela fez. A sociedade via o quê? Primeiro, uma mulher, que naquela época a mulher, ela era desprezada pela sociedade. A mulher, as crianças. Jesus enxergou aquela mulher, não como alguém descartável, não como alguém sem valor, mas Jesus viu valor nela. Enquanto muitos viam uma pecadora, o que Jesus via? Uma adoradora. Uma adoradora. Ela fez mais do que vocês que andam comigo. Ela me amou mais do que vocês. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, lá um pecador, mas Jesus não vê. Sabe por quê? Porque Jesus não vê só a aparência, Jesus vê o coração. Quando Israel precisava de um novo rei, mandou ir na casa ungir e procurar alguém segundo o coração de Deus. Lá na casa de Davi. Davi não estava nem em casa, estava cuidando das ovelhas. Tinham seus irmãos fortes, guerreiros, com aparência. Aí o profeta foi lá, eu tenho certeza que é esse. Aí Deus falou com ele, mas eu não vejo igual você vê. Eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Deus, Ele gosta dos improváveis. É por isso que Deus gosta de mim e de você. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e não enxergam, mas Ele enxerga. Ele enxerga onde você vai chegar. Ele enxerga a obra que Ele pode fazer através da sua vida e na sua vida. Irmãos, a gente precisa, em nome de Jesus, olhar para as pessoas como Jesus olha. A sociedade vai olhar para as pessoas com preconceito.
com acepção de pessoas, mas tem um lugar que não pode ter acepção de pessoas, é na casa de Deus. Jesus Cristo, o que Ele fez? Ele morreu por todos, por todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 2,11 diz que em Deus não há acepção de pessoas. Então a gente não vai olhar as pessoas como o mundo vê. A gente vai começar a olhar as pessoas como Jesus enxerga. Essa pessoa vai ser abençoada, essa pessoa vai transformada. Essa pessoa, quando ela encontrar com Jesus, a vida dela vai mudar. Porque Jesus ama essa pessoa e eu vou amar essa pessoa também. Jesus não desistiu de mim, eu não vou desistir das pessoas. Jesus me perdoou, Jesus vai perdoar essa pessoa também. Jesus está me libertando, Jesus vai libertar essa pessoa também. Por quê? Porque Ele tem o poder de fazer cada um de nós uma nova criatura. E por último, queridos, para a gente orar. Muitas vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos como Cristo olha. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos: a minha vida não tem jeito. A gente fala igual o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu faço. Muitas vezes a gente não se perdoa. Muitas vezes a gente não se acha digno da graça de Deus. A gente cantou aqui, não é pelo que eu fiz, não é por quem eu sou, é pela graça. A gente é salvo pela fé mediante a graça. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Muitas vezes a gente não está olhando para nós mesmos com o olhar de Cristo. A gente não consegue entender que por mais que a gente tenha falhado, Ele tem poder de nos perdoar, porque o sangue de Jesus na cruz nos purifica de todo pecado. E quando a gente não olha para nós mesmos com o olhar de Cristo, a gente fica paralisado, a gente fica triste, porque a gente acha que não vai acontecer mais nada, porque Cristo não pode fazer mais nada na nossa vida, porque a gente errou, porque a gente falhou, porque o nosso passado a gente fez algo que a gente se arrependesse. Mas eu desafio você a olhar para você mesmo com o olhar de Cristo. Cristo te ama. Ele não te enxerga numa bolha de preconceito. Ele morreu por você. E quando Ele te olha, Ele não enxerga os seus pecados. Ele enxerga a redenção que Ele fez em você através da cruz. Ele não enxerga o seu erro. Ele enxerga a cruz sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é para você e é para mim. E quando a gente entende isso, que Ele pode mudar a nossa vida, que Ele pode perdoar os nossos pecados, que Ele pode nos fazer pessoas novas, novas criaturas, pessoas mudadas, transformadas, caráter transformado, atitude transformada, a gente vive uma nova vida. Porque se a gente cair, a gente sabe que Ele vai nos levantar. Tem a música que o Alex gosta muito, né, Alex? E se eu cair, a sua mão vai nos levantar. Vou até pedir para o Vinícius e para o Alex cantar essa música agora. Ele pode mudar a nossa vida. Eu não sei o que precisa ser mudado na sua vida hoje, mas Ele pode mudar a sua vida e transformar em uma vida nova. E quando a gente entende essa profundidade do Evangelho, a gente começa a olhar as pessoas com o olhar de Jesus. E a gente começa a exercer o ministério da reconciliação. Deus me reconciliou. Deus, através de Cristo, eu fui reconciliado. Então agora também Ele vai me usar para fazer o mesmo, para trazer as pessoas até Deus. Eu vou ser um instrumento de Deus, de reconciliação, não de divisão,
não de ódio. Eu não vou ser alguém que vou dividir mais a sociedade, mas eu sou alguém que vou unir as pessoas através do amor de Cristo. Eu vou ser alguém que vou ser um pacificador, que vou ser um facilitador. As pessoas que estiverem perto de mim, elas vão estar mais perto de Deus, elas vão estar mais perto uma das outras, porque em mim tem o Espírito de Deus, tem o ministério da reconciliação. E se depender de nós, o mundo não vai ser mais dividido, mas ele vai ser mais unido. As pessoas vão se amar mais, vão se respeitar mais. Não importa se são diferentes ou se são iguais, mas o que Cristo nos chamou para fazer é levar esse evangelho a toda criatura. Porque se alguém crer, ela vai ser salva, ela vai ser restaurada. Amém? Teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu sou tão pequeno e ansioso, preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu convido a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. O Senhor veio a esse mundo caído para levantar os caídos, para consolar os que choram, para libertar os oprimidos. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. Ele está aqui para levantar cada um de nós, e através disso nós sermos instrumentos de reconciliação por onde nós andarmos. Senhor, nós oramos diante dessa palavra, Senhor, que nos desafia, nos ensina, Senhor, nos faz enxergar a profundidade do Evangelho, que o Senhor pode nos salvar, o
Senhor pode transformar a nossa vida, a nossa história. Senhor, o Senhor nos chama para sermos pessoas que vão trazer unidade, que vão amar as pessoas, que não vão dividir, que não vão polarizar, mas o Senhor nos chama para sermos pessoas que amam, que ensinam sobre o amor, que ensinam sobre a graça, que ensinam sobre a misericórdia, que ensinam, Senhor, sobre o Teu amor, que é tão abundante na nossa vida, sobre a graça, que é maior do que o pecado. Senhor, levanta cada um de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, tira os traumas, os medos, as amarras, nos faz livres, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, como o Senhor fez na vida daquela mulher, como o Senhor fez na vida daquele homem lá em Gadara. Nos faz livres, e que essa liberdade nos inspire, nos mova a trazer liberdade aos outros, a trazer reconciliação, Senhor, entre os homens e o Senhor. Usa cada um de nós para sermos instrumentos de reconciliação nesse mundo tão caído, tão dividido, que nós possamos ser, Senhor, instrumentos poderosos para levar o Teu Evangelho, que levanta o caído, que cura o enfermo, que liberta o oprimido, que traz amor àquele que não é amado. Nos ensina, nos ajuda a levar o Evangelho, que é, Senhor, pão para quem tem fome, água para quem tem sede. Nos ajuda, Senhor, a trazer justiça a esse mundo com o Evangelho. Que onde a igreja chegar, Senhor, haja justiça, haja igualdade, haja amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E se eu cair, a Tua mão vai me levantar, a Tua graça me alcançar, o Teu poder se aperfeiçoar.